Como eu disse, então, nós vamos ver um assunto que demanda um pouco mais de atenção, que é derivada de funções inversas. Muitas vezes nós não vamos nem conseguir encontrar a função inversa de maneira explícita, mas mesmo assim nós vamos conseguir a derivada. Isso é estranho, né? Eu não consigo a função inversa, mas consigo a derivada dela. Isso é estranho e é legal também. Então vamos seguir esse tutorial aqui do exemplo 1 para entender as minúcias desse processo. Então aqui nós temos, suponha que f é uma função derivável, né, diferenciável ou derivável, tal que essa função f, eu não conheço, é um f de x, né, tal que f de 2 igual a 1, né, e ela está aqui representada no gráfico, aqui, ó, f de 2 vale 1. Notadamente, né, se f for essa função roxa aqui, ó, onde f de 2 igual a 1, a função inversa, ela é um espelho em torno da reta y igual a x, né? E f de 1 igual a 2, né? Ou o contrário, né? Se você fizer ao contrário, né? Do 2 vai para o 1, assim como aqui do 2 vai para o 1 também. Mais fácil de entender assim. Bom, e se fazendo análise desse ponto aqui, eu consigo escrever a reta tangente, né? Porque toda reta é y menos y0. No caso, y0 é o ponto da reta tangente, né? É igual a m, que é o coeficiente angular, x menos x0, né? Estou chamando esse aqui de x0 e esse de y0, né? E o m, né, foi dado. O m, que é o coeficiente angular, foi dito, desculpem, o m, está aqui, ó, foi dado igual a 3/4. Bom, agora eu vou um pouquinho mais longe. Qual que é a equação da tangente da inversa? Bom, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer y menos y0 igual a m de x menos x0, né? Agora, esse aqui é o x0 da inversa, o x0 azul, né? Y0 da inversa e o m da inversa, né? O m da inversa, notadamente, é 1 sobre o m da direta. A que conclusão que eu posso chegar? Veja o seguinte, ó. O m, vou pintar aqui, ó, o m da inversa, é igual a 1 sobre o m da, vou chamar aqui direta. Só que toma um cuidado que não é no mesmo ponto x, né? Não é no mesmo ponto x. Tá? O m da inversa é igual a 1 sobre o m da direta, mas aqui, ó, é num outro x. Tá? É num x que corresponde ao y da inversa. Então, veja que isso aqui, ó, é o m da inversa. M da inversa é igual a 1 sobre, tudo isso aqui é o m da direta. Só que o m da direta não no mesmo ponto x, não no mesmo ponto x, e sim no y correspondente, né? E sim no y correspondente. Não no mesmo ponto x, mas sim no y correspondente do x da inversa, né? Porque esse cara aqui é igual a esse.
É uma formulinha que não é tão simples assim, né? Mas isso fica claro porque esse x, ele não é igual a esse x aqui, ó. Esse x, ele é igual, se não é esse x, é esse y. Então, o m da inversa, eu sempre penso assim, o m da inversa é 1 sobre o m da direta, só que não é no mesmo x, né? Se esse é no x, esse aqui vai ser no y correspondente daquele x. Só isso, fica bem mais fácil. Vamos olhar aqui, então. Então, o m da inversa aqui vai ser 1 sobre... Esse aqui era 3/4, né? 1 sobre 3/4, né? Que vai dar 4/3. Só que daí esse ponto de 4/3, essa inclinação de 4/3, ela não está aqui em cima, tá? Ela tem que estar passando aqui a 90 graus pela reta y igual a x. Tá? Então ela vai estar exatamente, né? Esse cara corresponde... Aí sempre troca o x por y, porque é inversa, só isso. Então, os coeficientes angulares são invertidos nos pontos invertidos. Agora acho que ficou mais fácil de decorar. Claro que a gente vai fazer alguns exercícios para não precisar... para isso ficar mais fácil, né? Então, esse é o mesmo desenho. Aqui eu tenho um gráfico que nós vamos trabalhar mais ainda. Eu tenho um gráfico dessa função, né? Y, aqui vocês conseguem observar que é y igual a x² menos 5x mais 6. Qual dessas funções será que é y igual a 5x²? Bom, tem cara de ser essa azul aqui, ó. Tem cara de ser essa azul porque essa aqui tem cara de ser parábola, né? Então é essa azul não pontilhada. Essa vermelha aqui tem cara de ser inversa. Essa vermelha aqui tem cara de ser inversa. Então, essa azul é x² menos 5x mais 6. Mas eu fiz ela apenas, eu desenhei ela apenas no intervalo, né? E não adianta eu olhar lá para cima. Eu olhei ela apenas no intervalo, eu desenhei ela apenas no intervalo de 3 e 6. Por isso que ela teve inversa, né? Porque x² não pode ter inversa se eu não restringir o domínio. Agora, a inversa dela é essa daqui, essa vermelha. E essas pontilhadas aqui são outra coisa que a gente vai ver mais para frente, tá? Elas têm cara de derivada, né? Veja aqui, ó. Aqui a derivada dessa vermelha é 1, e conforme o tempo passa, a derivada vai tendendo a 0, né? Essa aqui, a derivada é um pouco maior, né? É 2,5. Conforme o tempo passa, a derivada vai crescendo. E, de certa forma, eu consigo relacionar, né, essa daqui com essa daqui. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Parecido com a outra, né? Eu tenho que talvez colocar aqui, para analisar um pouco melhor, que tal eu colocar a reta y igual a x? Vou colocar aqui, ó, a reta y igual a x. É fácil de fazer essa reta y igual a x aqui por causa desses quadradinhos que me ajudam, né? Vou apagar uns rabiscos aí que eu fiz de domínio. Vou analisar as funções simplesmente como gráficos. E vou pegar esse ponto aqui, ó. No ponto 4, eu tenho uma inclinação aqui, ó, uma reta tangente. Eu tenho uma inclinação, e se eu der uma espiadinha, eu até sei quanto que é essa inclinação. Essa inclinação é de 3, né? Então, m igual a 3, o m da direta, né, da função direta, da função azul, é igual a 3, e ela passa pelo ponto 4 e 2.
É só fazer um pontilhadinho aqui, ó. Para mim está bem claro que ela passa, né, pelo ponto 4 e 2. Eu consigo até encontrar a equação dessa reta tangente aqui, ó. Porque é y menos y0 igual a m x menos x0. E o m eu encontrei porque eu estou supondo que essa reta aqui seja, essa reta pontilhada, né, seja a derivada, eu estou dizendo, não supondo, é a derivada dessa reta azul não pontilhada. Eu vou dar uma espiada na inversa agora. A inversa é a função vermelha. Eu vou... Se o 4 foi para 2, aqui é o contrário, né? Bom, se o 4 for para 2, eu posso agora fazer na inversa exatamente o oposto. O 2 vai para o 4. E agora eu quero encontrar a equação dessa reta aqui tangente, né? Esse meu tangente está meio longe, mas está tangenciando. Qual que é a derivada aqui? Bom, eu desço e vejo que esse é o gráfico da derivada, né? Dá mais ou menos 1/3, né? 1, 2, 3, 1/3, né? M igual a 1/3. E a equação dessa reta tangente eu levanto assim, y menos 4 igual a 1/3 de x menos 2. Eu acho que eu cometi algum erro aqui, né? Porque lá é y menos 2 é igual a 3, x menos 4. Claro que eu cometi um erro lá. X menos 4. Eu vou fazer agora um pontilhadinho que liga esses dois pontos aqui, que passa, né? Esse pontilhadinho aqui, ó. E isso aqui é 90 graus, tá? Ele só não é mais parecido com 90 graus porque essa escala fez um retângulo aqui em vez de fazer um quadrado, mas esse ângulo é de 90 graus. Tá? Bom, a que conclusão que nós chegamos aqui de novo? Que o coeficiente angular da direta, ou da inversa, pode ser que seja assim, ó, 1/3 é igual a 1 dividido pelo coeficiente angular da direta. Então, o coeficiente da inversa é igual a 1 dividido pelo coeficiente da direta. Só que tome cuidado aqui, ó. O coeficiente da inversa no ponto x igual a 2, então vou escrever assim, ó. O f' da inversa, como é que eu vou fazer aqui? Não, isso está errado. Aqui eu fiz a derivada, eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer primeiro a função inversa e depois a derivada. Então, a vermelha é a função inversa. A função inversa derivada, a função inversa derivada é 1/3. Ela é igual a 1 sobre a derivada, 1 sobre a derivada da função direta. 1 sobre a derivada da função direta, mas aonde? Em y. Tá? E não em x. Quer ver? A derivada da função inversa em x igual a 2 é 1/3. Então, eu vou colocar um 2 no lugar desse x. Tá? Agora,
Para dar 3 do outro lado, que tem que dar 3, porque para dar 1 sobre 3, né? Eu tenho que colocar 4. Então, 2 e 4. É isso. Só isso. Creio que agora tem ficado bem mais esclarecido. Quem quiser baixar esse arquivo aqui, esse arquivo .mlx é que faz todos esses gráficos. Agora vamos a um exemplo aqui do livro, né? Considere a função x na quinta. Essa sim é difícil de achar inversa, né? Então eu tenho y igual a x na quinta mais x mais 1. Primeiro, mostre que f é uma função que tem inversa, mesmo sem conseguir isolar o x, né? Você consegue mostrar que f é uma função que tem inversa porque essa função jamais vai subir e descer, né? Não passando no teste da reta horizontal. Como você sabe disso, Ângelo? Bom, você sabe disso porque se você fizer a derivada dela, a derivada dessa função vai dar 5x na quarta mais 1. 5x na quarta mais 1 sempre vai ser positiva. Sempre vai ser maior do que zero, independente do valor de x que você colocar. Isso quer dizer que a função só cresce. Ela pode crescer mais e crescer menos, né? Ela pode fazer uma coisa assim, ó, mas ela só cresce. Tá? Ou seja, ela passa sempre no teste da reta horizontal e existe a função inversa. Essa deu boa, essa foi até que não foi tão difícil. Precisei entender de funções e de derivadas. Letra B. Encontre a fórmula da derivada de f na menos 1. Essa é mais difícil. Eu não consigo nem achar a fórmula de f na menos 1. Será que eu consigo a derivada da inversa? Bom, eu aprendi derivação implícita. Talvez por ali eu consiga. Então, eu vou pegar essa função direta, eu vou trocar x por y, na boa intenção de achar a inversa. Então, x igual a y na quinta mais y mais 1. Se eu conseguisse isolar o y, eu acharia a inversa. Acontece que eu não sabia disso, né? Putz, eu tenho que isolar. Bom, aprendi derivação implícita. Que tal eu derivar agora com relação a x dos dois lados? Lembrando que y agora é a função inversa, né? Aqui y era a função direta, né? Aqui, depois que você trocou x por y, né? Y é a inversa. Tá? Agora eu estou derivando a função inversa já. Então, 1 igual a 5y na quarta. Opa, faltou uma coisinha, não? Vezes y'. Porque eu derivei esse com relação a x. Então, eu fiz com relação a y vezes dy de x. Apliquei a regra da cadeia. 5y na quarta vezes y' mais y' mais 0. Y' que multiplica 5y na quarta mais 1, né? Coloquei em evidência, igual a 1. A derivada é igual a 1 dividido por 5y na quarta mais 1. Eu encontrei a derivada da função inversa em função de y, né? Onde y não é mais isso aqui, tá? Só lembrando, esse aqui é o y da inversa, e essa é a derivada da função inversa. Muito cuidado com isso. Legal, eu achei a derivada da função inversa não em função de x, mas em função de y. É o que deu para fazer, uma vez que eu não consegui explicitar o y. Na verdade, teriam 5y aqui para ser explicitados, né?
Seria uma coisa bastante complicada. Bom, encontramos a fórmula da função inversa, ela está aqui, ó, aqui mais passo a passo, né? Já chamando a atenção que esse y representa a função inversa. Não adianta chegar e trocar esse y por aquele x da quinta, daí você está fazendo um erro enorme, tá? Não pode. Bom, e a letra C, calcule a derivada da função inversa em x igual a 1. Né? Vamos até fazer aqui para não correr o risco de colar. A derivada da função inversa é isso daqui. Só que eu quero em x igual a 1. Poxa vida, isso agora é um problema sério. A função inversa é essa daqui, ó, né, que nós dissemos que x igual a y na quinta mais y mais 1. Quando x for igual a 1, eu quero achar o y quando x igual a 1. Né? Na verdade, nós encontramos aqui a função inversa dependente de x e de y, né? Não só de x. Quando x for igual a 1, eu vou tentar encontrar o y agora. É elevado à quinta, né? Mas mesmo assim eu vou tentar. Eu acho até aqui que me ajudou, porque esse vai cortar com esse. Ainda bem que era em x igual a 1. Eu fiquei com y, que multiplica y na quarta, mais 1 igual a 0. Isso aqui é 1 na quarta, tá? Agora eu encontro y igual a 0 e y na quarta igual a menos 1. Bom, esse aqui só vai dar números complexos, né, porque todo número elevado a par nos campos dos reais dá positivo. Então esse aqui eu vou eliminar, eu vou ficar só com esse y igual a 0 como solução. Né? Passo esse para o outro lado, dividindo, dá 0. Então eu sei que a derivada da função inversa quando x igual a 1, quando x igual a 1, y vai ser 0, né? Vai ser 1 dividido por 1, que vai ser 1. Pronto. Encontramos agora a derivada da função inversa quando x igual a 1. Porque quando x igual a 1, y é 0, né? E essa derivada da função inversa dá 1. Nós nem conseguimos encontrar a função inversa, mas encontramos o valor da inclinação da função inversa. E como eu não fiquei muito feliz com isso, eu fiz um gráfico, né? Fiz um gráfico aqui da função original, em azul, e um gráfico da função inversa, que eu troquei x por y, né? Em vermelho. Troquei x por y, de acordo como vocês estão vendo aqui. E eu consigo acreditar, sim, que para a função inversa, em x igual a 1, eu tenho a inclinação de 45 graus, ou seja, a derivada 1. Lembrem-se que se eu traçar aqui uma reta y igual a x, ó, o que vai acontecer? Aqui vai passar em 90 graus, né? E eu consigo perceber aqui também uma derivada de 1 sobre 1, né? De 1 sobre 1, que é 1, obviamente, né? E por que aqui está no zero, né? Lembre-se que quando x igual a 1, y igual a 0. Logo, quando x igual a 0 na direta, y igual a 1. Uma é função inversa da outra. E eu fiquei com o coeficiente angular da inversa em x igual a 1 sobre o coeficiente angular da direta em y. Consegui, né, observar isso também. E aqui eu tenho um gráfico, né, com um arquivo que eu deixei aqui,
muito mais completo, só que tem tanta curva que numa primeira olhada pode ficar confuso. Mas eu vou tirar essa confusão. É o mesmo gráfico que o anterior, só que eu coloquei o gráfico da função. Vou pegar ele em azul aqui. O gráfico da função é esse gráfico aqui, ó. E o gráfico... Aqui eu tenho o gráfico da derivada da função. Da reta tangente passando por aqui, né? Que passa por esse pontinho. E esse linha traço ponto é da derivada da função em todos os pontos. Esse aqui talvez desnecessário, esse linha traço ponto. Ele vai poluir o gráfico, né? Mas então eu tenho aqui o ponto, né? Que está tangenciando a função direta. Né? Em vermelho, eu consegui fazer a função inversa. Né? E o ponto que está tangenciando, nem aparece a mesma corzinha. Né? Tá aqui. Em preto aqui a reta y igual a x. E vamos conferir aquilo, né? O m da inversa, né? Se eu subir um pouquinho, eu vou ver que o m da inversa aqui está mais ou menos 0,5, alguma coisa aqui. Não, 0,75, né? Então, o m da inversa aqui é 0,75. Né? E o m da inversa aqui, se eu olhar aqui, está mais ou menos sei lá, é mais do que 1,5, né? Não, 1,5 aqui em cima. Então, 1,3, eu diria aqui, mais ou menos 1,3. O m da direta. Será que 1,3 ele vai dar mais ou menos parecido com 1 sobre 0,75? Aqui eu escolhi outros pontos, tá? Não são os mesmos pontos, né? Mas continua aquela relação aqui, né? Do 90 graus aqui. Né? E eu estou fazendo também, exatamente nesse ponto, estou enxergando o m da inversa e o m da direta e aplicando essa relação aqui. Claro que eu fiz no olho, né? E agora eu vou verificar se isso aí se sustenta ainda, né? Eu estou abrindo aqui a minha calculadora. Tem cara que vai dar certo, sabe? Porque isso é parecido com 1, esse é parecido com 1. Né? Tá com cara de que vai dar certo. Então, 1 dividido por 0,75. 1,3333, né? E olha que até o nosso olho foi bom para dizer que aqui é 1,3, né? Entre 1 e 1,5. Legal. Passada essa parte que eu disse que ia exigir mais atenção, nós vamos a um novo assunto, né? Mas antes disso eu vou perguntar para o Igor, para a Samantha, para o Tiago, alguma parte que eu deva explicar melhor aqui para trás? Vocês estão muito quietinhos, Beatriz, Yaya, Kailane. Alô, bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom com você, Yaya? Bem. O senhor poderia explicar, em resumo, da função inversa, derivada da função inversa, por favor. O que você gostaria que eu explicasse de novo, Yaya? Da derivada da função inversa? Algum slide especial? Aquele, acho que é segundo, né? Segundo. O segundo, tá. Vamos lá, e daí você vai me dizer onde parar aqui, ó. Sim, Esse sim. é o primeiro. Esse é o segundo. Segundo, aquele valor de 1 sobre 3. Ah, tá. Então é bem esse aqui. Eu não entendi. Esse 1 sobre 3, também esse valor de m igual a 3. Tá, então é este slide aqui. Bom, então aqui, Yaya, nós temos a curva da função direta. Aqui ela é quadrática, né? Não é x na quinta, mas a ideia é a mesma.
eu vou escolher um ponto. Agora eu escolhi um ponto aqui, ó. O ponto x igual a 4. No ponto x igual a 4, eu percebo que o m vale 3, né? Por quê? Porque essa reta aqui, ó, é a derivada, tá? Essa aqui representa as derivadas. E essa aqui é a função. Bom, a derivada da função no ponto x igual a 4, né? Vou chamar assim, ó, f' de 4 é igual a 3. Né? Eu vejo aqui, ó. Bom, outra coisa que eu vou perceber aqui, ó. Então, aqui na função azul percebi duas coisas. Né? Que f' de 4 é igual a 3. A outra, que f de 4 é igual a 2. Até aqui eu só trabalhei com função direta. Agora eu vou trabalhar com função inversa. Tá? Eu vou escolher justo esse y igual a 2, né? Esse y igual a 2, e vou colocar na função inversa. É lógico que eu vou encontrar 4, né? Se eu fizer a função inversa, eu encontro 4. Tanto é que eu venho para cá, ó. Agora eu vou colocar x igual àquele y lá, né? E vou encontrar 4. Claro, eu tenho a função inversa. Aí, eu quero saber qual que é a inclinação da função inversa nesse ponto, né? Nesse ponto, eu posso dizer que esse é x igual a 4 aqui, né? Nesse ponto. A inclinação da função inversa nesse ponto é igual a 1/3, né? É igual ao inverso dessa inclinação aqui. É isso em resumo, né? E eu consigo ler que essa inclinação é 1/3, porque eu fiz um gráfico das derivadas aqui, né? Esse é o gráfico da função inversa derivada, tá? E eu consigo ver que ele dá 1/3 aqui também em x igual a 2, né? Se eu vim para cá, né? Eu consigo descobrir que a função inversa derivada, né? Nesse ponto x igual a 2 é igual a 1/3, né? Só ver que aqui é 0 e aqui é 1, né? E aqui é 1/3, 2/3 e 3/3. Esclareceu, Yaya? Sim, sim, entendi agora. Obrigado. Beleza, de nada. Bom, os demais não me responderam nada, só o Yaya, então eu pediria por educação, né? Dizer sim ou não, que me ajuda um pouquinho. Eu me lembro Oi, professor. Oi. Sim? Eu tô um pouco de dúvida, tipo, a inclinação das funções, da função inversa e da função direta, tipo, elas são simétricas, né? São. Elas são simétricas em relação à reta y igual a x. Falou correto e ficou bonito. Mas daí isso vai mudar a inclinação, tipo, porque eu pensava que como elas eram simétricas, elas iam ter a mesma inclinação. Não, mas elas têm inclinações inversas, né? Inversas, 1 sobre. Tá. E a direta vai ser sempre mais inclinada? Não. Não? Acabou. Não. Vamos fazer mais um exemplo aqui de função direta e função inversa. Eu vou puxar aqui a minha mega ferramenta aqui. Vocês, se tiver um pouco pequeno, me avisem, por favor, né? Não vão sofrer à toa. Também não quem estiver olhando no celular, né? Quem estiver olhando no celular, pelo amor de Deus. Agora aqui, ó, eu vou colocar uma função que tem inversa, né? Então, eu vou colocar aqui x ao cubo. X ao cubo e x. A gente sabe qual que é a função inversa, aqui vai ficar mais fácil. Agora, eu poderia fazer raiz cúbica de x e x também, né? Que é a função... Acho que eu vou fazer exatamente isso. Raiz cúbica de x. E aqui embaixo, x também. Ou eu poderia só trocar, colocar x ao cubo aqui e lá, né?
Veja que eu não vou fazer até 10, porque até 10 eu não vejo bem as duas, então eu vou fazer até 2. Aqui e vim de menos 2. E também aqui em cima eu vou forçar para que ela vá de 2 a menos 2, para que eu consiga enxergar bem, né? Agora ficou legal. Eu vou fazer mais uma ainda, só para ter de base, que é y igual a x. Eu só vou deixar ela mais amarelinha, ela não precisa aparecer tanto, né? Amarelinha é sacanagem também, né? Deixar uma corzinha só mais pontilhadinha. Então aqui, Samantha, você percebe uma simetria dela em torno da reta y igual a x. Se a função é simétrica, suas derivadas também são simétricas, né? Suas inclinações também são simétricas. E assim nós poderíamos colocar qualquer função, tá? Eu vou escolher uma função aqui, claro que ela tem que ter derivada, né? Aquela função que nós escolhemos, né, que foi nos posta, eu vou voltar aqui e vou copiar exatamente ela. X na quinta mais x mais 1. Claro que essa não tem derivada, mas eu vou dar um golpe aqui para fazer a derivada, tá? X na quinta mais x mais 1. O bom é que no software isso é fácil. X na quinta mais x mais 1. Opa! Agora Ctrl C e não Ctrl X. Tá? Aqui eu fiz primeiro o polinômio, né? Agora eu vou fazer o contrário. E daí eu tenho a função inversa. Só que vejam que eu só estou vendo duas retas, porque ele está indo até muito longe, né? Bom, x na quinta, talvez eu não devesse passar, o x não devesse passar de 2. Então eu vou fazer ele de menos 2 a 2 também, tanto em x quanto em y. Porque 2 na quinta já dá 32, já dá um baita do número, né? Pronto, agora eu já consigo ver a função aqui em torno do x igual a 0. Talvez você disse, coloque um pouco, eu quero ver um pouco mais, eu quero ver até 5. Tá bom, vamos ver até 5. Até 5 lá, até 5 aqui, ó. E aqui também, eu quero ver de menos 5 a 5. Então, menos 5 e aqui 5. Essa é a função. E eu não coloquei y igual a x aqui, mas vai ficar evidente, né, que ela sempre é simétrica em torno dessa reta, né? Então, se você traçar um 90 graus para lá e para cá, as inclinações sempre vão, como a função é simétrica, naturalmente as inclinações também vão ser. Eu achei a tua palavra-chave simétrica fabulosa, Samantha, porque ela resume muito bem o porquê que como as funções são inversas, né, a simetria garante que as inclinações vão ser inversas também. Eu acho que você colocou isso, né? Te parabenizo por isso e creio que você tenha entendido isso também, no fim das contas, né? Entendi, sim. Beleza. Bom, vamos a mais um assunto aqui. Derivadas de funções exponenciais. Mas eu já não aprendi, não é só passar o n para frente, não. Aquilo é uma potência. Tá? Potência é quando o expoente é o número. Agora, quando o expoente é o x, né, não é tombar o x e fazer x menos 1. Não. Isso só vale quando é constante lá em cima. E aí, imagine você querer achar essa derivada fazendo o limite de b na x mais delta x menos b de x, também pode, tá? Sobre delta x, quando delta x tende a 0. Eu não quero saber como é que resolve esse limite, aí deve ser muito difícil.
Por sorte, eu já aprendi derivada implícita. Tá? E eu vou aplicar log dos dois lados. Então, eu vou aplicar um log na base b de y. Ele vai ser igual a um log na base b de b elevado na x. Essas aqui são operações inversas. E eu vou ficar com log na base b de y igual a x. Né? Como essa operação cancela o b elevado no x. Tá? Como multiplicar e dividir pela mesma coisa. E eu tiro agora a derivada implícita dos dois lados. Né? A derivada de x é 1. A derivada do log, tá? Você vai ter que pegar numa tabela. Qual que é a derivada do log, né? Eu poderia ter feito ln, né? Seria bem mais fácil, mas você escolheu fazer log. Você vai pegar qual que é a derivada do log de u, né? Você vai descobrir que é 1 sobre u ln db. Né? Se você tivesse feito ln ao invés de log, seria ln de e, e ln de e é 1. Ficaria bem mais fácil, mas tudo bem, você não quis escolher. Vezes o linha. Tranquilo. E você agora quer encontrar a derivada de y com relação a x? Vai dar isso aqui, ó. A derivada de b elevado na x, você acabou chegando à conclusão que é y vezes ln de b, ou seja, que é b elevado na x vezes ln de b. Resumindo, né? Você com derivada implícita achou essa derivada, né? E tem mais uma para a tua tabela, né? A derivada de b na x é b na x ln de b. Ah, e se fosse e na x, porque é uma constante? Bom, faz lá. E na x derivado é igual a e elevado na x vezes ln de e. Né? Ah, ln de e é 1. Pronto, derivada de e na x é e na x. Muito interessante isso. Eu vi dois levantando a mão agora aqui. Faz tempo que eu não vejo esse recurso sendo usado. Quem levantou primeiro? Fui eu, professor. Então, bom dia, Luciano. Pode perguntar. Bom dia, professor. Bom dia. Assim, o senhor fez a derivada da função inversa, agora entrou na função exponencial. As regras da derivação são as mesmas, né? São as mesmas, não muda nada. São exatamente as mesmas, né? Talvez o que foi novo aqui, Luciano, foi qual que é a derivada do log de y, né? Isso eu busquei numa tabela. Tá? Uma tabela, ela vai me dizer que a derivada com relação a u do log de u, é assim que ela vai aparecer na tabela, tá? Ela é igual a 1 sobre u ln de b, tá? Log na base b. A derivada do log na base b de u é 1 sobre u ln de b. Isso aqui eu tirei de uma tabela, tá? Isso aqui é tabelado. É por isso que a derivada do log na base b de u é 1 sobre u ln de b. Eu deixei pendurado esse dy dx porque quando eu fiz a derivada dos dois lados, eu não derivei com relação a y, eu derivei dos dois lados com relação a x. Né? Então, eu acabei fazendo a derivada do log de y na base b, né? Com relação a x, ou seja, com relação a y vezes dy de x. Esse dy de x é o mesmo que está pendurado do lado de cá, pela regra da cadeia. Leônidas? Está com a mão levantada também?
Ah, legal, legal. Veja como normalmente nós temos as mesmas dúvidas, né? Como é importante sempre alguém perguntar e sempre mais alguém está com a mesma dúvida. Bom, e daí nós simplesmente adicionamos mais um elemento à nossa tabela. E esse aqui, ó, ele parece tão mais simples, né? Talvez seja a derivada mais simples, mas é muito utilizado, né? E a partir deste primeiro, naturalmente surge o segundo, né? Se ao invés de B na X eu tiver um B na U, eu derivo com relação a U e penduro um du de X na sequência. É só a regra na cadeia, a regra da cadeia. Se eu tiver um E na U e derivo com relação a X, eu faço a derivada com relação a U e deixo um du de X pendurado. Essa regra da cadeia, ela é fabulosa para facilitar a nossa vida. Aqui eu repeti duas delas, porque eu vou fazer algumas derivadas, tá? Essa primeira eu deixo para vocês fazerem, eu não vou fazer. Eu vou fazer essas duas últimas aqui, ó. A derivada de E na X ao cubo e de E na cosseno de X. Vou fazer aqui no quadro branco. Eu quero a derivada de E na X ao cubo com relação a X. Lembrando que eu só me lembro da derivada de E na X. A derivada de E na X é E na X. Vou chamar esse cara aqui de U. Aí eu vou ficar com derivada de E na U com relação, tem que ser com relação a X, né? Então, agora ficou derivada de E na U com relação a X, porque esse corta com aquele. Beleza. Derivada de E na U com relação a U vai ficar E na U. Vezes a derivada de U com relação a X, que vai ser 3x ao quadrado. Bom, vai ficar E na X ao cubo vezes 3x ao quadrado. Acabei de encontrar o valor dessa derivada. Apenas tive que saber que a derivada de E na U é E na U e aplicar a regra da cadeia. O segundo exercício, que não foge em nada desse primeiro, eu quero a derivada de E na cosseno de X com relação a X. De novo, eu só sei a derivada de E na U. Então, chama esse cara aqui de U. Derivada de E na U com relação a X. Só que é com relação a X meio diferente. Mas é com relação a X, porque esse poderia, em tese, cortar com esse ali, só que eu não vou. Porque a derivada de E na U com relação a U, eu sei que é E na U. E E na U é E na cosseno de X. E a derivada de U com relação a X é a derivada de cosseno de X com relação a X, que é menos seno de X. Veja como fiz rápido essa, né? Então, isto daqui é a mesma coisa que isto daqui. O Leônidas, você levantou a mão de novo ou se esqueceu de abaixar antes? Ou esqueceu de me escutar? Vou fazer agora o exemplo 4, né? Encontre, essa aqui é difícil, essa é difícil. Encontre, use derivada logarítmica para encontrar essa derivada, né? Resumindo, encontre essa derivada. A derivada de x² mais 1 elevado a seno de x. Derivada com relação a x
de x quadrado mais 1. O problema foi esse elevado a seno de x. Bom, não me parece nada simples. O que eu posso fazer aqui para facilitar a minha vida? Foi dado uma dica de logaritmo, né? Se você fizer o ln aí, pode ajudar. Pode ajudar. Bom, vamos pensar como aplicar um ln, né? Porque o ln vai fazer esse expoente tombar. Isso pode ajudar um monte. Bom, eu vou começar dando um golpe aqui, né? Eu vou começar, talvez eu vou chamar tudo isso aqui de uma função y. Né? Daí ele simplesmente está me pedindo quanto que é dy dx. Bom, se y é igual a x quadrado mais 1 elevado a seno de x, quanto que é... Eu vou fazer o ln, eu prefiro o ln. Quanto que é o ln de y? Né? O ln de y é igual ao ln de tudo para o lado de cá. Né? É igual ao ln de x quadrado mais 1 elevado no seno de x, que é igual a seno de x vezes o ln de x quadrado mais 1. É o que dá para fazer. Tá? Vou escrever de novo aqui, ln de y, né? Nem preciso do parênteses aqui, porque para mim está bem claro o que é. Bom, vamos colocar. Seno de x vezes o ln de x quadrado mais 1. E por que você fez isso? Bom, vai simplificar, tá? Mesmo porque o exercício deu essa dica. E se eu, ao invés de fazer o ln, a derivada de y, se eu fizesse agora a derivada do ln de y com relação a x, como ficaria? Bom, derivada do ln de y com relação a x é igual a derivada do ln de y com relação a y vezes dy de x. Isso aí vai ficar igual a derivada do ln de y é 1 sobre y, né? Com relação a y. Derivada do ln é 1 sobre y vezes dy de x. Então, se eu fizer a derivada desse cara aqui, se eu derivar dos dois lados, né? Agora eu tive uma brilhante ideia, derivo aqui e derivo aqui. Se eu derivo o ln de y, eu vou encontrar 1 sobre y vezes dy de x. Né? Foi o que eu tenho aqui, ó. Isso é igual à derivada do que eu tenho do lado de cá. É igual a seno de x vezes ln de x quadrado mais 1 derivado. Vou continuar aqui, ó. Vem para cá. 1 sobre y vezes y' igual. Bom, como é um produto, seguem aquelas mesmas regras, né, Luciano? A derivada do primeiro, cosseno de x, vezes o segundo. Mais a derivada do segundo. A derivada do segundo, bom. A derivada do segundo, a derivada do ln é 1 sobre o que está dentro dele, né? 1 sobre o que está dentro dele, vezes essa derivada daqui que vai dar 2x. Beleza, aqui eu fiz a derivada do segundo.
vezes o primeiro, que é seno de x. Até que não foi tão difícil, né? A derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E agora, o que eu quero encontrar, que é o y'. Y' é igual ao y que multiplica tudo aquilo lá. O que é o y? O y está escrito aqui, ó, x² mais 1. Elevado na seno de x. Y vezes cosseno de x vezes ln de x² mais 1, mais 2x seno de x sobre x² mais 1. Vejam que eu encontrei a derivada dessa função aqui, ó, que parecia ser encapetada, né, aplicando ln dos dois lados, né, e usando, de certa forma, a derivada implícita. Foi apenas a regra da cadeia, né? Mas facilitou muito a nossa vida nós aplicarmos o logaritmo e acharmos a função da derivada do logaritmo, né? A função da derivada do logaritmo sempre é muito bem-vinda, né? Porque é só passar depois o y para o outro lado e a gente acha a derivada numa boa. Está aqui a resposta para quem quiser dar uma olhadinha em casa. Ó. Olha aqui, ó, o y, né, que foi passado para o outro lado, vezes todo o resto que nós encontramos. Aqui apenas a função e a derivada da função. Coloquei aí por curiosidade. E um último assunto aqui que nós vamos ver hoje, que são derivadas de funções trigonométricas inversas. Eu vou fazer no quadro branco também isso, porque eu creio que vai facilitar muito. No quadro a gente sempre vê a construção da aula, ao invés de ver um slide pronto. Às vezes parece muito mais fácil quando a gente vê pronto do que quando vê a coisa sendo construída. Ou temos aqui um triângulo, obviamente, retângulo, né? E um triângulo retângulo sempre tem um lado dele que é 90 graus. Nós vamos, quando estiver trabalhando com seno e com cosseno, sempre a hipotenusa vai ser 1, né? Por quê? Isso vem lá do nosso antigo círculo trigonométrico. Quando nós temos um círculo trigonométrico, um ângulo qualquer aqui, ó, ele vem até o círculo, e esse círculo tem raio 1. Este pedacinho aqui é os cossenos, né, são os cossenos, e esse pedacinho aqui, que é igual a esse pedacinho aqui, são os senos. Então, por isso que esse cara aqui vale 1. Tá? Se eu quero medir o seno de x, né, então esse ângulo é x. Tá? Desculpe, x agora aqui foi o comprimento. X é esse comprimento. Né? Então, esse ângulo aqui é alfa. Alfa é o ângulo cujo seno é x. Percebam ali a função inversa. Então, aqui é x, 1 e x. Para esse último aqui, pelo Pitágoras, só sobrou. Você não pode colocar qualquer valor aqui, né? Você sempre tem que colocar um valor aqui, tal que esse ao quadrado seja igual a esse ao quadrado mais esse ao quadrado. Bom, e por que eu estou desenhando esse triângulo, né? Bom, primeiro vamos apagar ele aqui um pouquinho. Você está desenhando esse triângulo porque você tem a função y igual a seno inverso de x. E você quer saber quanto que é y', tá? Por isso que nós fizemos tudo isso. E como que eu descubro quanto que é y'? Ah, agora
Talvez um pouquinho de derivada implícita, alguma coisa assim, né? Qual que é a derivada do seno? É o cosseno. Bom, do seno inverso, eu não posso dizer que é o cosseno inverso assim de cara, não sei. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar o seno dos dois lados, tá? Se eu aplicar o seno dos dois lados, eu vou encontrar seno de y igual a x. Agora eu posso derivar com relação a x dos dois lados. Daí eu vou ficar derivada do seno é o cosseno, essa eu sei. Cosseno de y vezes dy de x. Regra da cadeia. Igual a 1. E agora eu consigo isolar o dy de x, né? Ou seja, o dy de x é a derivada desse seno inverso, olha. Dy de x é igual a 1 sobre cosseno de y. Bom, mas o que é y? Bom, y notadamente é um ângulo. Cosseno tem que ser cosseno de um ângulo. E que ângulo que é y? É o ângulo cujo seno dá x. Bom, qual que é o ângulo cujo seno dá x? É esse daqui. Então, esse é o ângulo y. Né? Porque o y é o ângulo cujo seno dá x. E qual que é o cosseno de y? É só olhar para o triângulo. O cosseno de y é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 1. Bom, agora a gente chegou a uma bela conclusão, que a derivada do seno inverso de x, ela não é cosseno inverso de x coisa nenhuma. Ela é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Não tem nada a ver com cosseno. Tá? Tudo isso a partir do triângulo. Nós poderíamos fazer de outras também, e vamos fazer de outras. Eu tenho aqui o que mais para apresentar, ó. Seno, cosseno, tangente, cossecante, e assim vai, né? Que tal a gente escolher uma aqui, talvez da secante, né? Como a gente vai achar a derivada da secante, né? Ou a derivada da tangente? Bom, vamos escolher a de secante? Começo sempre desenhando o triângulo. Agora eu vou desenhar um círculo trigonométrico para ver onde que está a secante, que eu não me lembro mais. O seno e o cosseno é fácil. A tangente também é aqui, ó. Se eu tenho um ângulo aqui qualquer, né? Eu me lembro bem que esse aqui é o seno. Então, esse pedacinho é o seno. Esse pedacinho é o cosseno. Esse pedacinho aqui é a tangente. E a secante? Bom, a secante, se eu bem me lembro, é esse pedacinho aqui. A secante é esse pedacinho aqui. E a secante era 1 dividido pelo cosseno. Ou a secante vem até aqui. A secante nunca pode ser 0, então a secante vem até aqui. A secante é esse pedaço aqui. Bom,
vamos ver se isso aqui é secante mesmo, porque o que eu me lembro de cor é que secante de x, né, secante do ângulo x, é 1 dividido pelo cosseno de x. Bom, o cosseno pode ser 0, o secante pode ser infinita, sim. O cosseno pode ser 1 e a secante pode ser no máximo 1. Faz sentido, porque para esse ângulo aqui a secante é 1. E a secante é 1 sobre cosseno. É isso aí, essa aqui é a secante. Bom, se essa é a secante, eu consigo ver um triângulo para a secante, que é esse triângulo aqui, ó. Esse é o triângulo que eu vejo para a secante, né? Que é o mesmo triângulo que eu vou desenhar aqui. Esse lado vale 1, né? Que é o raio do círculo, né? Vem até o raio do círculo, 1. A secante é que vai ser x, né? Porque esse é o valor que eu quero, né? E esse aqui é o que sobrou, né? Que vai ser x² menos 1. Poderia chamar de outro valor, mas é consequência desses dois, né? E eu quero a secante de forma que este ângulo y, ele vai ser o ângulo cuja secante vale x. Secante é cateto, hipotenusa sobre cateto adjacente, né? 1 sobre cosseno. Então, tá legal. Fechou tudo. Colocar aqui debaixo, y igual ao ângulo cuja secante vale x. Eu quero saber essa derivada, né? Não adianta dizer que é tangente ao quadrado, não é tão fácil assim, eu tenho que descobrir. Eu vou aplicar a secante dos dois lados, então, secante de y igual a x. Eu escrevi, só que de maneira agora implícita a mesma coisa. Vou tirar a derivada dos dois lados, a derivada da secante, a gente já tem tabelado. A derivada da secante a gente já tem tabelado. A derivada da tangente, que é secante ao quadrado, da secante eu não me lembro, eu vou dar uma colada aqui, ó. Eu acho que é secante vezes cotangente, não me lembro mais. Aqui está seno sobre cosseno ao quadrado, né? Mas isso é igual a tangente vezes secante, né? Se você pegar uma tabela, claro que vai dar exatamente a mesma coisa, né? Se eu escrever aqui, ó, tangente de x vezes secante de x, né? E deixar tudo em termos de seno e cosseno, né? Aqui daria seno sobre cosseno ao quadrado. Então é tangente vezes secante. A derivada da secante é tangente de x vezes secante de x. É o que nós vamos encontrar nas tabelinhas, tá? Então aqui vai ser tangente de y vezes secante de y, vezes dy de x, né? Igual a 1. E agora a derivada dessa função y aqui, ó, ela é igual a 1 dividido por tangente de y vezes secante de y. Ou seja, é igual a 1 sobre... Qual que é a tangente de y? Olha para o teu triângulo. É cateto oposto sobre o adjacente. Vezes a secante de y. Qual que é a secante de y? Bom, a secante de y é a parte mais fácil, é o próprio x, né? Aqui em cima, até. Vezes a secante de y.
Está resolvido. Então, a derivada, você acabou de descobrir que a derivada com relação a x da secante inversa de x é igual, não é tangente inversa vezes secante inversa, não. É x vezes raiz quadrada de x quadrado menos 1. Tá? E se nós formos dar uma olhadinha lá para o nosso PowerPoint, nós temos aqui, secante de u, x vezes x quadrado menos 1. Então, nós vamos conseguindo chegar nessas relações, Podemos deduzir todas elas, Aqui eu fiz para o seno, podemos fazer para qualquer uma delas, Meus caros, eu acho que hoje ficamos por aqui. A próxima aula, nós começamos com taxas relacionadas. Beatriz, Luciano, quem mais aqui? Rian está quietinho hoje, Bruno, Henrique, tudo tranquilo? Tudo, professor. Tudo tranquilo, professor. Então tá bom, meus caros. Até daqui a pouquinho, então, na aula de GA. Um abração para vocês aí e até mais. Tchau, tchau.